Irmãos, nós vamos estudar a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo 32. Jeremias 32, quero convidar os irmãos a partir do versículo 26. Nós vamos ler até o versículo de número 41. Diz assim a palavra do Senhor, ouça com atenção, é uma longa porção. Perdão, mas eu preciso que os irmãos prestem bastante atenção na dinâmica aqui do que Deus está falando para os nossos irmãos mais velhos. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: Eis que eu sou o Senhor, o Deus dos viventes, o Deus de todos os viventes. Acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Portanto, assim diz o Senhor: Eis que entrego esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. Os caldeus que pelejam contra essa cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade, e queimarão as casas, sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal, e ofereceram libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal perante mim, desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel não fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para o meu furor tem sido essa cidade, desde o dia em que a edificaram e até o dia de hoje, para que eu a removesse da minha presença, por causa de toda a maldade que fizeram os filhos de Israel e os filhos de Judá, para me provocarem a ira. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, viraram-me as costas e não o rosto. Ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Antes puseram as suas abominações na casa que chama pelo meu nome, para a profanarem. Edificaram os altos de Baal que estava no vale do filho de Inom, para queimarem seus filhos e suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente fizessem tal abominação, para fazer pecar a Judá. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dessa cidade, da qual vós dizeis, já está entregues nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Assim diz o Senhor. Eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que habitem seguramente. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles,
e lhes farei o bem. Plantá-los-ei firmemente nessa terra de todo o meu coração e de toda a minha alma. Amém. Irmãos, eu não sei se você viu a reviravolta desse texto, mas é um texto que não é que ele tem um ponto de virada aqui, não, ele capota. O texto dá uma cambalhota. Se você prestou atenção, Deus está dirigindo uma palavra à igreja, nossos irmãos mais velhos, o povo de Deus de outrora, nós, antigamente. E esse povo de Deus, diz o Senhor, não fez outra coisa desde a juventude senão provocar Deus, e provocar Deus à ira. Zombaram, desprezaram, chegaram a levar o nome de Deus à chacota pública, profanação do sagrado, mau testemunho, idolatria e adultério espiritual pela idolatria. A vida desses homens parece ser uma coisa tão mais ou menos, tão equivocada do ponto de vista da santidade, que a gente olha para textos como esse e fala: se esse é o povo de Deus, alguma coisa deu muito errado no plano de Deus. Porque o povo de Deus não é apenas aquele povo que recebe o favor de Deus, como esse povo que recebeu, mas é o povo que também fala por Deus. É o povo que recebe a incumbência de representar Deus na terra. É a pessoa que, ou o povo, cuja identidade reflete o nome de Deus. E é por isso mesmo que o nome de Deus foi profanado entre as nações, porque esse povo tinha um testemunho equivocado quanto a quem Deus era. Era um povo que blasfemava e sujava o nome de Deus pelas suas escolhas. Você olha para esse tipo de gente e fala: o projeto de Deus parece um barco furado, não deu certo. É um projeto falido desde o começo. Gente, o primeiro exemplar, o protótipo, Adão, deu errado. E a partir dele deu mais errado do que errado, porque a partir dele veio estragado. Ele não era estragado. Ele era santo e bom, funcionava. E não deu certo. Descendente de Adão vem estragado pelo pecado. A inclinação já não presta, já não é boa. Nós fazemos parte disso, e não apenas esses irmãos. Nós somos descendência de Adão e nós não prestamos. Nós temos defeitos viscerais, nós temos defeitos de caráter, temos dificuldade com o fazer o bem, temos facilidade com o fazer o mal. Mesmo recebendo da bondade, da graça e da iluminação, como esses irmãos também receberam, como Adão também recebeu. E embora a nossa comparação com Adão seja injusta, porque aquele homem tinha uma natureza santa e nós nunca tivemos, nós nos unimos numa coisa, no pecado. Parece que o projeto humano, o projeto de Deus para a terra e para o tempo, nunca prestou. E é por isso as palavras do versículo 26 até as palavras do versículo 36. Deus está falando sobre ira, sobre abominação e grande indignação. Por isso Deus está falando em outra tradução possível sobre desgosto, juízo e asco com relação ao seu povo. Com razão, em outras palavras, com razão. Nós olhamos os testemunhos do povo de Deus, eles chegaram a pegar os seus filhos e a queimá-los a Moloque,
Sabe por quê? Porque queriam um pouco de favor daquela suposta divindade. Era demônio. Tá aqui uma boa razão que você não deve chamar o seu filho de moleque e nem o filho dos outros. Tá? Moleque vem de Moloque, um Deus que exigia sacrifício de crianças queimadas. Não precisava dessa razão, não. Moleque é um nome muito feio, tá? Mas fica com essa aí para te encorajar a tirar essa palavra do seu vocabulário. Fecha parênteses. O povo de Deus estava levando suas criancinhas, a herança bendita do Senhor, para ser queimadas. Irmãos, no templo de Moloque, escavações históricas acharam vasos de barro com ossadas quebradas, para as crianças caberem dentro dos potes e serem queimadas. Quem fez isso? A igreja, o povo de Deus. Como que chega nisso? Quando desprezamos a Deus. Quando não adoramos a Deus, nós vamos procurar outro divino para adorar. Quando Deus não ocupa o lugar que é dele na nossa vida, nós colocamos outros. E não se engane, você mesmo pode se colocar nesse lugar e se adorar como Deus da sua vida. Foi isso que derrubou Eva lá atrás. Você será igual a Deus, coma do fruto, ela comeu. Se viu na possibilidade de ser igual a Deus. Deus chega na seguinte conclusão aqui. Em suma, eu os ensinei desde a madrugada, eu falei, eu insisti com vocês, eu lhes dei a minha face, e vocês viraram as costas e não o rosto para mim. Essa é a possibilidade de tal abominação diante de Deus. Virarmos as costas para Deus. E embora não tenhamos dado os nossos filhos a sacrifício, todo o pecado do povo de Deus, e agora eu estou falando da gente, como irmãos mais novos dessa mesma linhagem de fé, apenas estamos vivendo o nosso momento histórico, que é diferente do deles, mas somos o mesmo material. Quando nós pecamos, como crentes, e aqui é uma palavra para crente, nós estamos fazendo exatamente o que provocou Deus a ira aqui. Virando as costas e não o rosto para Deus. Dizendo, não quero que o Senhor domine sobre esta situação, ou esse momento, ou essa parte da minha vida. Disso aqui entendo eu. Quando quebramos as leis de Deus, quando violamos a vontade de Deus, quando negligenciamos a palavra de Deus para manter ou para adquirir as bênçãos de Deus, nós estamos dando as costas para Deus, quando suas mãos estão estendidas. Nós estamos sendo idólatras, caluniadores, zombeteiros de Deus. É isso que nós estamos fazendo. Quando o pecado entra na nossa vida e ganha espaço. E muitas vezes ganha rotina em nós. E por tantas vezes que já decepcionamos o nome de Deus e profanamos o nome de Deus com o nosso mau testemunho, com a nossa falta de santidade, falta de comunhão com Deus, com a nossa falta de intimidade com Ele, com a falta de companhia com Ele, com a falta de apego à sua lei, à sua santa vontade, nós temos causado tristeza diante do povo de Deus, no povo de Deus e em nós como povo de Deus. Resultado disso, é difícil ter alegria em nós mesmos quando olhamos para a nossa performance. E não só como crentes, mas como gente. É fácil olhar para a nossa casa e pensar, eu poderia ser melhor para os meus filhos. Eu poderia ser melhor para o meu marido, para a minha esposa, para os meus pais. Dá para melhorar? Você consegue ver espaço
para ser um ser humano melhor? Porque eu vejo em mim, tem espaço aqui que não é que precisa melhorar, não, precisa ser transformado ainda. Melhorar é pouco. Olha para você, tem espaço para melhora aí? Para você ser uma pessoa melhor, para fazer a alegria do outro mais completa, a felicidade e o deleite do outro mais real? Ou você tem causado tristeza? Ou você tem causado dor, peso às que estão à sua volta? Talvez consigo próprio. Você tem deleite em você mesmo? Você está feliz com você? Eu estou falando aqui, eu não estou falando de ego, eu não estou falando de egocentrismo ou de vaidade, eu estou falando sobre você estar olhando para você e falar assim: está tudo bem, estamos seguindo bem, estamos tentando, eu consigo ter alegria no meu próprio esforço, em quem eu tenho sido. Ou não, você olha para você e você está triste com você mesmo. Você mesmo não consegue ver motivo para que outros tenham deleite em você, outros tenham alegria em você, porque você tem sido uma pessoa complicada e pecaminosa. Agora, olhando para Deus, olhando para a igreja, para o povo de Deus, talvez você não consegue ver o povo de Deus tendo alegria em você. Talvez você não tenha condição de ver alegria no povo de Deus por conta do pecado do povo de Deus. Você tem tido essa dificuldade, esse bloqueio? Independente de quem você é, você tem visto o povo de Deus com seus defeitos e tem sido capaz de ter deleite e alegria no povo de Deus? Ou isso tem te roubado a alegria também? Por conta do defeito, do projeto que parece estar estragado. Agora pensando em Deus, o santo e perfeito Deus, você consegue ver Deus tendo alegria em você? Você consegue ver Deus feliz com você? Porque é disso que esse texto está falando. Existe uma esperança para a gente imperfeita como a gente. E a esperança está no projeto de Deus. Ele decidiu que teria a sua alegria em nós. Em gente como a gente. Em gente como essa aqui, do tempo de Jeremias. Por isso que esse texto capota. Por isso que esse texto vira de cabeça para baixo. E um texto que gasta boa parte de suas palavras para juízo e expor as razões da ira de Deus, termina com esse mesmo Deus dizendo: eu vou dar um jeito, porque eu quero a minha alegria em vocês. Eu quero o meu prazer em vocês. Eu vou terminar o que eu comecei. E é aí que a gente precisa olhar com vagareza, olhar com calma para essas palavras. Porque o que Deus está falando para esses irmãos é esperança para o povo de Deus na história. O povo incompleto que nós somos, o povo imperfeito que nós somos, um povo tão carente de reparo, de transformação, de perdão, de graça, como nós somos. Deus está tratando com gente assim. E quanto pior é o testemunho, mais esperança há para nós. E esses irmãos têm um péssimo testemunho. E Deus está dizendo: eu vou tirar a minha alegria no meio de vocês. É daí que vai vir o meu deleite. Como isso é possível, irmãos? O texto então nos mostra isso. É um mistério glorioso da alegria de um ser perfeito depositada em pessoas imperfeitas. Esse, de fato, é o projeto. Esse é o desenho da história. Deus decidiu que faria o seu prazer
completo na redenção de criaturas carentes de redenção. Este é o desenho do sorriso de Deus, esculpido e traçado na vida de pessoas imperfeitas que são perdoadas, alcançadas, agraciadas e amadas no Evangelho. A boa obra de Cristo acontece e irrompe na história, transformando e começando algo que aponta para a eternidade. E nessa eternidade está o gozo completo de um ser perfeito, o nosso Deus. Esse é o projeto, e no projeto da alegria de Deus, nós não apenas podemos fazer um Deus Santo sorrir, como temos a esperança de que a obra vai ser completada em gente imperfeita como nós. Porque Deus está comprometido com a sua própria felicidade. E vai nos levar até a sua alegria ser completa. A boa notícia nessa noite é que a alegria de Deus está atrelada à restauração do seu coração completamente. Você não entendeu, não? Eu vou repetir. Acho que não entendeu, não. Isso é sério demais. A nossa esperança está ancorada na seguinte verdade: o compromisso de Deus de ser eternamente feliz está atrelado à restauração do seu coração completamente. Eu vou repetir. Amém, irmãos? Amém. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Porque Deus não brinca com a sua glória. Não a dá para ninguém. Se tem uma coisa que temos certeza nessa vida, é que Deus será completa e eternamente glorificado. E a sua glória tem a ver com um projeto de prazer do próprio Deus sorrindo. A boa notícia para nós é que isso tem a ver com a sua vida e a minha vida completamente santificadas. Os nossos pecados um dia serão completamente apagados do mapa. Já foram perdoados, mas um dia não existirão mais. Um dia nós não mais ofenderemos a Deus. E se você ama a Deus, você tem que ansiar por esse dia. Se você ama Jesus, você tem que se apegar à esperança de que um dia você não mais vai ofender a Jesus, mas vai amá-lo perfeitamente. Você vai alegrá-lo. Você vai glorificá-lo de um jeito que de fato o exalta. Um dia o seu amor vai funcionar como nunca funcionou. Esse é o projeto, irmãos. Porque Deus está dizendo para esses homens: eu tenho o meu deleite em vocês, farei com vocês aliança, darei um só coração, um só caminho para que me temam todos os dias. Proposta, projeto, promessa. Para o seu bem e o bem de seus filhos, farei com vocês aliança eterna, inquebrável. Deus não depende da nossa performance para se manter conosco, é aliança. É pacto de sangue inquebrável. Porém o meu temor no coração de vocês, para que nunca se apartem de mim. É com base nisso que o apóstolo Paulo pode dizer que não há criatura, não há profundidade, não há coisa do presente, nem do porvir, nem anjos, nem principados, nada capaz de nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nada
Porque foi feita uma aliança conosco. Gente como a gente, irmãos, gente como esses irmãos, uma aliança foi colocada em nosso coração para nunca mais ser quebrada. E Ele vai completar a boa obra que começou em você. Você um dia vai estar perfeito, livre da dor, do mal, do pecado, livre do sofrimento, perfeitamente em amizade com seu Deus. Esse é o projeto do sorriso de Deus. Tem a ver com a sua santidade, tem a ver com a minha santidade. O Senhor está comprometido com isso. E então no versículo 41 ele diz: alegrar-me-ei por causa deles. Nós vamos fazer a alegria de Deus, porque nós fazemos parte desse povo. Na palavra de Deus não existe referência à alegria de Deus, o seu prazer, nos querubins, nos serafins, nem nas mais belas cordilheiras, nem nas estrelas, nas lindas cataratas, nos mais vastos jardins, na fauna ou na flora. Deus fez isso com muita beleza e arte, até poesia, eu diria. Mas não é dito que o seu prazer está nisso. Embora Ele tenha chamado de muito bom, não era isso talvez que Ele estivesse contemplando. Ele estava contemplando a sua morada conosco. Porque é isso que é dito quando a Bíblia está se fechando no capítulo 21 de Apocalipse. Em outras palavras, Ele está dizendo: eu vou morar com vocês. Eu vou fazer a minha casa no meio de vocês. É por isso que a Bíblia diz ainda: chamar-te-ão minha delícia, porque o Senhor se delicia em ti, ó Israel. Isaías capítulo 62, versículo 4. É por isso que é dito em Provérbios 8, 31. Regozijando-me no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. É por isso que ele ainda diz lá em Efésios 6. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém, santa e sem defeito. A obra de Cristo na igreja, tratando, limpando, perdoando, suportando, apoiando, animando, perdoando novamente e mais uma vez, não é apenas para que a sua graça se manifeste sobre nós que precisamos. Não é apenas para nos salvar, nós que precisamos de salvação. É para Ele também. É para Ele também, em última instância. É algo que Ele está se dando de presente. Porque nós fazemos parte desse projeto, e esse projeto envolve a nossa santificação, aperfeiçoamento, para fazer Deus feliz, com prazer, com alegria e com deleite especial, que só pode vir desse presente dele para si próprio. Nós. Esta é a nossa esperança. Quando Deus olhou o mundo que criou e disse: é muito bom, talvez o alvo do seu deleite estava em ver o final da história. Gente como eu e você, aperfeiçoados, fazendo parte do seu deleite.
É por isso que a história tem ocorrido, seguindo os planos de Deus, para levar todos os filhos para casa e um dia, plenos e perfeitos, fazerem a alegria de Deus, como Ele mesmo desenhou. Talvez a nossa resposta pode ser a que o profeta Abacuque deu, diante de tamanha âncora da nossa esperança. Eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Que haja resposta de louvor a esse Deus que decidiu se alegrar aperfeiçoando gente como a gente. Irmão, você faz parte do sorriso de Deus. E quando você não achar motivos para nem você mesmo ter alegria em você, saiba que um dia Deus vai sorrir por sua causa. Esse é o projeto dele. E nós não temos mérito nisso. Só temos o que agradecer e louvar. E é isso que a gente vai fazer agora. Quero te convidar a louvar a Deus com o próximo cântico.